Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é, hoje, o estudo do capítulo 25, que é a última ceia. Um capítulo com muitos, mas muitos ensinamentos, muitas passagens dos textos do Evangelho estão nesse capítulo. Alguns ensinamentos muito profundos que a gente vai ver hoje. Então, começando a última ceia. Bom, antes, da gente começar a leitura, eu já vou dizendo que essa passagem da última ceia, ela está no texto do Evangelho, né? Lógico, é de conhecimento. A última ceia, ela está em todos os evangelistas, porque tem passagem que só tem em João, não tem nos outros, né? Tem passagem que não tem em João, tem passagem que só tem 2, mas essa passagem está em todos. Todos os evangelistas têm, Marcos, Lucas, Mateus e João também, que é a última ceia pascual, né? Humberto de Campos começa assim, ó. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. O mestre gostava, né? Ele gostava de pegar o pão, partir e entregar um pedaço para cada um. Era um gesto que demonstrava, como diz aqui, ternura, carinho, atenção, né? Servir os seus companheiros ali, os seus amigos, como ele gostava de falar, era um ato simbólico, né? Mas que trazia uma profundidade já grande, né? De trazer aqueles queridos ali para próximo do seu coração. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível, como se a comunhão dele com Deus, né, tivesse mais ainda viva naquele momento ali. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Sentimento do povo, porque já tinha passado, né, aquela entrada dele em Jerusalém, né, aquele aparente sucesso da entrada dele, né, que ele mesmo falou, não se enganem com aparente sucesso. Então, já tinha passado isso e os discípulos ainda estavam ali envolvidos com esse sentimento, né? Com tudo que tinha ocorrido ali até então, e estavam ali comentando sobre isso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos palradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Amados, é chegado... Aqui. É chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Gente, vão perceber no discurso, né, na fala de Jesus, o quanto ele é claro, né, anunciando o que vai acontecer. Mas, ainda assim, os discípulos tiveram dificuldade de compreender, mesmo ele sendo muito claro. Ele não está falando por parábola, né? Ele não está usando nenhuma colocação aqui por parábola ou por analogia. Ele está fazendo um discurso direto, uma fala direta. E, ainda assim, eles tiveram dificuldade de compreender. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, olha como ele é claro, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. A Rose caiu, tá entrando de novo. O que ele está falando aqui? Olha,
essa aparente vitória que vocês estão achando, né, que nós tivemos com a minha entrada em Jerusalém, o povo me saudando, aquela não é a verdadeira vitória. Aquela é uma vitória aparente. A vitória de quem busca glória, né, de quem busca o poder, de quem busca ser almejado. Mas não é essa glória, essa vitória que eu vim mostrar, que eu vim exemplificar. A verdadeira vitória, eu vou começar a exemplificar sendo humilhado e ferido. Os homens têm aplaudido em todos os tempos, inclusive até hoje, né, há 2000 anos, as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Esses comportamentos têm sido motivo de aplauso do povo, né? O sucesso, a conquista. Eu, porém, vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Os que tombam no mundo, a gente pode dar uma amplitude tão grande, né? Como, por exemplo, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Os que aparentemente tombam, né? Aqueles que aparentemente passam por momentos de dor, sem significado, que não conseguimos entender. E aí, os nossos olhos materiais tombam no fracasso, na angústia, na dor. Mas que, na verdade, esses, né, passando por esses momentos com resignação e fé, são aqueles que vão triunfar para a vida eterna. Por quê? Porque as dores é o nosso maior instrumento de transformação. Quando a gente consegue se resignar, quando a gente consegue se entregar com fé. E é isso que ele está falando. Eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. É ou não é um ensinamento claro da continuidade, né, da vida do espírito, da imortalidade da vida do espírito, e que a verdadeira glória não está nessa vida, né? A verdadeira glória está na vida superior, na vida maior, na vida verdadeira, né? Que não é essa aqui que nós estamos. Apesar da gente fixar o nosso pensamento aqui nessa vida e achar que tudo tem que ser construído agora, que as nossas glórias, né, as nossas conquistas têm que ser feitas agora. O nosso pensamento ainda é muito assim, ó, porque a gente enxerga a nossa vida numa caixinha muito fechada de uma única encarnação, de uma experiência material, que é essa que a gente está. Essa não é a nossa vida verdadeira, essa é uma experiência material do espírito. A vida verdadeira é a vida espiritual, né? A vida que o espírito tem desde o início até concluir a sua trajetória e chegar ao espírito puro. Fala, Lu. Então, eu queria só complementar aí que você falou, só para não esquecer, dessa parte que eu acho muito interessante, que você falou que as dores, né, as dificuldades, são o que a gente tem para poder crescer, para se melhorar, né? E só que a visão da gente aqui, que a gente tem uma visão pequena, então a gente pensa o quê? Se a gente está com uma doença, se a gente está passando por alguma dificuldade, a gente acha que é como se fosse um castigo, né? A gente não acha que é uma coisa boa, que a gente está realmente, às vezes, vivendo o que a gente escolheu, né? Uma prova escolhida, ou que a gente está passando por essa situação
porque a gente realmente tem uma oportunidade de se melhorar como pessoa, como ser humano, evoluindo moralmente, espiritualmente. E aí é isso que a gente tinha que colocar, né, na nossa mente, esse ensinamento aí que Jesus traz, que é muito importante. No dia a dia, ninguém lembra disso, quando acontece alguma coisa que não está muito bem, principalmente as doenças, né, as dores do corpo. Muito bom, exatamente isso. Ali Jesus coloca, né, minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção das suas obras, né? As nossas obras são diferentes da obra do Cristo, né? Cristo estava aqui com o compromisso de trazer para a gente o evangelho divino, né? E exemplificar esse evangelho para a gente. Esse era o compromisso dele, compromisso de um espírito crístico. Mas nós também temos o nosso compromisso com Deus e conosco mesmo. Nós temos o compromisso de passar, né, derrotados à vista material, mas essa derrota aparente a gente não pode esquecer que é sempre resultante das nossas escolhas, né? Seja nessa vida, que às vezes a gente já vem com um planinho encarnatório difícil, mas a gente conturba mais ainda, ou nas passadas, né? Então, o nosso compromisso, que é diferente do compromisso do Cristo, mas nós temos também o nosso compromisso com a sua obra, é esse. Fala, Francisco. Assim, eu vejo entendo que quando a gente entende e abraça os nossos compromissos nessa encarnação, a gente consegue ter uma relativa felicidade. Mesmo diante de todos os problemas, de doença que for que a gente faz, mas se a gente abraçar o entendimento, a nossa missão nessa vida, dá para ser feliz. Dentro, lógico, né, das nossas limitações, porque a felicidade plena a gente nem sabe o que é, mas aquilo que a gente chama de felicidade, dentro desse pensamento, né, ainda dá para ser feliz, dá para ser alegre, mesmo com todos esses problemas. Muito bem lembrado, Francisco, muito bem lembrado, realmente. Num planeta de provas e expiações, não há como a gente ter felicidade plena ainda, né? Porque todos nós estamos aqui, tirando os espíritos que vêm em missão, todos nós que aqui estamos passando por provas, né? Ou expiações. Então, não há, né, felicidade plena ainda para os espíritos da classe de um planeta de provas e expiações. Mas há isso que você falou, uma felicidade relativa, né, que nós sentimos. E graças a Deus que nós temos momentos, né, para quem tem olhos de ver, momentos de felicidade relativa, mesmo dentro das tribulações da nossa vida, né? E tantos são eles, né? Desde o dia que ilumina com o nosso sol querido, com a nossa natureza, como aqueles que têm os corações queridos, que ajudam a nossa caminhada, né? São tantos, né? Muito bem lembrado, Francisco. Vamos lá. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou. Eles, né, começaram a se olhar assim, o que o mestre está falando nisso aí, né? Que humilhação é essa? Que dor é essa? Essa passagem que vai ter agora, não vos turbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu pai. Então, ele já está dizendo ali, né? Já está anunciando que ele sabe que vai ser traído, mas que ele está preparado, né, para isso. Minha alma está pronta para a execução dos seus desígnios. Essa passagem, deixa eu ver se eu marquei, essa passagem também está no Evangelho de Mateus 26. Deixa eu ver. Evangelho de Mateus 26. 20. 26, 20.
Ah, tá, não, é a última ceia que eu botei aqui, é mais para frente, vamos lá. A pequena assembleia fez-se lívida, né? Todo mundo ficou pálido, com exceção de Judas, que entabulara a negociação particulares. Aqui, Humberto de Campos está resgatando para a gente o capítulo anterior, né? Lembra que a gente estudou semana passada? Que Judas foi lá ter com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabeleceu entre todos, né? Como assim você vai ser traído por um de nós? O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões quando companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Ali, Judas tomou um susto, né? E os companheiros ficaram atormentados. Quem será o traidor? Eles passaram a duvidar deles próprios, né? Porque olha o que eles falam. Quem será o traidor? Disse Filipe com um estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André. Será que sou eu? Nem eu estou sabendo o que está dentro de mim. Ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantinha em silêncio entre as primeiras interrogações, né? Jesus, ele não Humberto de Campos algumas vezes trouxe isso para a gente, né? Ele não se manifestava toda vez que os discípulos estavam ali em contendas ou estavam ali trocando as impressões erradas dele, né? Ele se manifestava no momento exato, na hora exata, na necessidade exata do ensinamento. Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: opa, Tiago falou alguma coisa que eu devo me manifestar. Tiago, e ele foi firme. Por quê, né? Porque Tiago questionou a Deus. Tiago questionou os desígnios de Deus. Será que a gente faz isso? Será que às vezes a gente é igual ao Tiago? Por que isso, pai? Será que às vezes a gente fica calculando se está acontecendo isso? O que deve ter acontecido lá atrás? O que deve ter feito lá atrás para merecer? Ou, às vezes a gente faz isso com a nossa vida, às vezes a gente faz isso com a vida do outro, né? Acontece alguma coisa assim, até um momento difícil de expiação na vida do outro, a gente fica tentando analisar. E o que deve ter feito para merecer, hein? É o questionamento feito a Deus, que às vezes a gente nem percebe, mas esse questionamento é questionamento a Deus, aos seus desígnios. Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Por quê? Porque Deus, a gente já viu isso aqui, né? Deus não manda, né, ou não escolhe os seus filhos para passarem por essa ou por aquela prova. Isso é um pensamento absolutamente, uma fé absolutamente racional em relação a Deus. Nós, que somos pais ainda, né, de um amor tão inferior ao amor de Deus, quando temos mais de um filho e não conseguimos escolher entre um e o outro, imagina Deus, né? Tá? Num nível de amor inimaginável ainda para os nossos corações. Então, o que nós passamos, né, na verdade, é o que eu falei, são resultantes das nossas falhas, das nossas escolhas, não porque Deus nos obriga a passar por esse ou por aquele mal de forma gratuita. Então, os seus desígnios são sempre justos. Por quê? Por isso, porque são resultantes das nossas escolhas. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina.
Não importa onde, como seja o testemunho da nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento, né? Ou seja, se o momento da dor chegar, se o momento da prova chegar, aquele verdadeiro discípulo do Evangelho, ele se entrega com fé, ele se entrega com verdadeira comunhão com Deus. E atende ao seu chamado, né, nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação. Quer falar, Arthur? Pode falar. É só que se você está passando aí o slide, eu não estou conseguindo ver aqui. Continua na capa. Para todo mundo? Sei. Para mim também. Uai! A mim também, não está aparecendo nada. A mim também só está na capa. Estou passando, já passei um monte. Não sei o que acontece, vamos ver. E agora? Agora dá. Agora apareceu. Ah, tá. Tanta coisa bonita que eu botei aqui, aí de vez em quando acontece isso, eu não sei por quê. Bom, aqui é Jesus quando começa a falar com os discípulos. Aqui os discípulos olhando para a cara dele e falando assim, opa, o que ele está falando? Tá esquisito isso aí, hein? Todo mundo olhando para a cara dele, ó. Aqui ele falando com Tiago, né? Quando ele fala para Tiago calar a voz. E agora onde a gente está? Onde João, né, interpela ele com essa colocação. Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai. Olha a diferença, né? João já desde muito já era diferenciado, né? A gente lá no nosso grupinho de estudo do Miúde, a gente chamou João de Jão, que é como os mineiros falam, né? Jão, nosso querido Jão. Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Olha que bonito isso que ele está falando. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. E desde já eu rogo ao nosso Pai que nos dê força para passar pela prova, né? Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? É difícil mesmo, né? Deve ter sido bem difícil para eles entender isso, né? Porque é aquilo que a gente estudou na passagem de Judas, né? Às vezes a gente julga o comportamento do outro de uma forma tão fria, mas a gente não entra no coração do outro para saber o que verdadeiramente passa ali dentro do coração dele. Às vezes o outro se aparenta para a gente como rude, como frio, como violento, mas na verdade ali dentro pode ter um coração que passou por isso tudo, né? E hoje é o resultado disso tudo. E às vezes a gente tem dificuldade de compreender isso, porque a gente julga sem conhecer. Por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da nossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. E essa citação aqui, que João está fazendo, ela está no Evangelho também. Sabe aonde? No Evangelho de Mateus 18, vamos lá. Ó, está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Essa aqui não está no Evangelho de João. Na tradução do Haroldo, que é essa tradução aqui, o título dessa passagem é O Escândalo. E essa passagem traz um ensinamento muito legal, né? Que que responde até alguns questionamentos que eu já recebi de pessoas não espíritas que perguntam
Então, às vezes, mas como é que é isso para vocês? Por exemplo, né, o questionamento que isso aqui explica. Ah, mas se para vocês aquele que agrediu tem que sofrer a agressão, isso se constitui um ciclo inesgotável, porque nessa vida eu matei. Aí na outra vida tem que morrer com a pessoa que eu matei. Aí na outra, de novo, a pessoa que eu matei. E aí é um ciclo? Não, né? Não é. Não é assim que funciona. Senão, de fato, seria um ciclo sem fim. Mas não é dessa forma que se processa. A passagem, ela tem o título de O Escândalo. Vou ler só o trechinho que nos interessa, tá? Diz assim, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos. E é nesse ensinamento aqui que João está se referindo. Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Vamos voltar para a passagem. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade que devirem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vem o escândalo. O que essa passagem está dizendo? Se a gente cometer um ato contra o irmão, né, a gente vai ter que sofrer as dores daquele ato como forma de resgate, aprendizado, né, construção do nosso espírito. Mas necessariamente precisa ser aquele que a gente agrediu a vir nos agredir em outra vida? Não. O escândalo há de vir, ou seja, a prova há de acontecer. Mas não tem que ser necessariamente daquele. Por quê? Porque aquele que sofreu o nosso ato, ele pode ter alcançado o perdão, ele pode ter se elevado, já está em outra etapa. Então, ele não vai retornar para cometer o mesmo ato com a gente, porque ele não está mais precisando disso. Ele não está mais nessa vibração. Mas a gente precisa passar por aquilo. Se não vier dele, a espiritualidade vai fazer vir de alguma forma. E aí desse novo homem que cometeu esse ato com a gente. Então, vocês conseguem compreender? Não é um ciclo sem fim, porque um ou outro pode alcançar o entendimento, se elevar e prosseguir a caminhada dele, e o outro não. Então, esse vai precisar, mas não por aquele que já se elevou, não comete mais o ato de agressão, ou seja lá o que for, mas por outro. Então, há um questionamento, né, que às vezes as pessoas falam, mas se Judas não tivesse traído, porque a gente viu lá na passagem de Judas, né, que Tiago estava ali do lado dele, né, muito intuído, minha interpretação é essa, muito intuído, falando ali para ele, Judas, pensa bem, não é isso que o mestre ensinou para a gente. Então, ele teve, sim, o seu livre-arbítrio. E ele fez a escolha dele. Mas poderia não ter feito. Ele poderia ter escolhido o bom caminho, né? E não ter feito nada daquilo que ele fez. E aí? Jesus não seria entregue? Não seria julgado, crucificado? Seria. Mas não por Judas. Por outros meios. Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou o interlocutor os olhares serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Gente, essa passagem aqui, quando eu comecei a estudar os textos do Evangelho, né, do Novo Testamento, quando eu passei por essa passagem, que foi a primeira na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo também, Bíblia de estudo que eu digo, porque ela é traduzida do original com um olhar de estudo, não com uma tendência religiosa, né? Mas com olhar de estudo. Eles estudam as palavras, qual a tradução daquela palavra no hebraico, no aramaico, diante da tradução de uma palavra, qual o sentido da frase. Então, é uma Bíblia de estudo. Quando eu li essa passagem,
que está no Evangelho de João apenas, eu fui ler em outra Bíblia, a tradução do Haroldo, né? Por quê? Porque Jesus é muito claro em relação ao Consolador prometido. Não é outra palavra, ou é Consolador ou é Paráclito, né? Que quer dizer a mesma coisa, aquele que consola. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E aonde está isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, um capítulo belíssimo, que tem como título Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Belíssimo capítulo. Mas eu vou falar só esse trechinho, tá? Que é do 16 ao 17 apenas. Tá assim no texto do Evangelho de João. Agora na tradução do Haroldo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto. Aí lá na explicação ele coloca o que é Paracleto. Alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, a fim de que esteja convosco para sempre. E aí, o que a espiritualidade falou para Kardec, quando começou a se manifestar? Viemos enviado pelo Pai para consolar os corações. Lindo, né? É muito claro isso aqui. Jesus não falou que voltaria. Porque quem nunca foi não pode voltar, né? Ele não falou que ele voltaria. Ele falou que ele enviaria um consolador. E falou muito mais, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o contemplou nem o conhece. Enfim, lindíssima passagem, vale a pena depois ler lá no Evangelho de João 14. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular, João, né? Gente, imagina, né, como que a concentração ali, né, apesar de ser um espírito da grandeza do Cristo, essas palavras dele ficariam para a eternidade, né? Imagina a concentração dele ali de passar exatamente o necessário para a gente hoje aqui há 2000 anos, debruçado sobre isso, para que a gente pudesse estar aqui, né, entendendo o que ele quis dizer. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos. Olha isso. O mal também serve de exemplo, né, construtivo. No divino serviço do Evangelho, eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Quantos discípulos, né? Os próprios discípulos mais para frente, mas quantos discípulos, né, do amor a gente viu abandonado, né? Ou não entendido, ou não compreendido, ou sofrendo ingratidão. Mas são muitos. Eu vou dizer que todos aqueles maiores expoentes do amor do Cristo sofreram tudo isso. O abandono, a ingratidão, a falta de entendimento. E isso revelará a necessidade de cada qual, né? Então, assim, o verdadeiro discípulo vai passar por isso tudo, mas ele precisa entender necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus. Mesmo no abandono, mesmo na ingratidão, você tem que pensar, qual é o meu propósito com Deus? Então, eu vou seguir adiante. A gente pode até estar errado, porque, como eu falei, dentro da nossa capacidade, né, evolutiva atual, às vezes a gente toma uma decisão achando que está certo, mas a gente vai enxergar lá na frente que está errado. Mas se a gente tomar essa decisão, né, orando ao Pai
e sentindo verdadeiramente, né, que aquela decisão está sendo movida por uma vontade de acertar, ainda assim está certo, né? Porque o que importa é isso, é a vontade de acertar dentro dos ensinamentos, dos desígnios de Deus, dos ensinamentos do Cristo. Nem sempre a gente vai conseguir tomar a melhor resolução, a melhor decisão, o melhor comportamento, nem sempre. Mas se a nossa vontade for verdadeiramente de acertar, uma hora a gente vai alcançar. Por mais espinhoso e sombrio que ela seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. A sensação de estranheza perdurava em toda a assembleia. Jesus, então, né, percebendo, levantou-se e oferecendo, isso aqui também é muito legal, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, é uma passagem também, né, que foi tristemente transformada num ato material. Infelizmente, né? A gente não conseguiu alcançar a simbologia espiritual dessa passagem, mas Jesus vai explicar para a gente. Humberto de Campos, só tem isso quem tem Humberto de Campos, hein? Porque lá no texto do Evangelho só está até aqui. Em seguida, servindo a todos uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Todo mundo conhece, né, eu acho. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou. Simão era aquele, né, que não entendia e falava que não entendia, né? Ele não tinha compromisso com a vergonha, ele queria entender. Apesar de ter dificuldade de entender, ele queria entender. Mestre, que você está falando, né? Que é isso que você está dizendo para a gente? Comer esse pão que é o meu corpo e beber esse vinho que é o meu sangue? Como assim? E ele vem explicar. E Humberto de Campos nos dá esse presente. Vamos lá. Vou passar vocês para o lado agora. Amados, disse Jesus com emoção. Olha que legal. Com emoção. Está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Esse pão significa o do banquete do Evangelho. Aqui, Jesus se refere, né, àquele banquete trazido na parábola do banquete, né, ou a parábola do grande banquete, né, que é uma das parábolas que fala sobre o reino de Deus. Tá lá tem Mateus 22, onde ele fala, deixa eu achar aqui. Parábola do grande banquete. Ele começa assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado. Na simbologia dessa parábola, na primeira interpretação dessa parábola, o homem, o rei que dá o banquete é Deus. O seu filho, que é o noivo, é Jesus. A noiva é a humanidade, né? Então, é a vinda de Jesus para se unir conosco, né? Toda a humanidade, trazendo o banquete, que é o Evangelho. São os seus ensinamentos. Essa é a simbologia desse pão, que significa esse banquete. Um banquete espiritual, não um banquete material.
E este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Por quê? Porque o vinho, né, ele é a simbologia da transformação. Tanto é assim que quem já estudou o Livro dos Espíritos já viu lá nos prolegômenos essa imagenzinha aqui, ó. Vocês estão vendo? O que é essa imagenzinha aqui? O próprio espírito que estava dando a mensagem para Kardec, um só não, né? Vários. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, vários. Eles disseram assim, ó: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, que é aquela, né? Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, né? Porque a cepa é o corpo que dá o fruto que macerado, né? Quando passa pelas dores, quando é apertado, moído, ele se transforma e dá o vinho, né? Que é o quê? Que é o espírito renovado, o espírito transformado. O corpo, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, né? Ou seja, aquilo que fica, a matéria, o corpo material, é aquilo que a gente, não, quando não precisa mais, né? Volta para a natureza, né? É o bago. O bagaço da uva, depois que é espremido, ele é entregue. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, ou seja, vivendo na matéria, né, na experiência da reencarnação, o espírito adquire conhecimento. Então, esse é o sentido do vinho como o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Olha que profundidade nessa simples passagem de Jesus, e eu vou repetir, que até hoje a gente transformou em uma passagem material, né? Que a gente tem lá o pão e o vinho, toma que é meu corpo, bebe que é meu sangue, e a gente entende a profundidade disso? Eu vou dizer por mim, durante muitos anos eu passei sem compreender. Mas a gente tem Humberto de Campos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Ou seja, foi uma encenação ali simbólica que Jesus fez, porque essas encenações que Jesus fazia, elas fixavam no pensamento de quem estava ali olhando muito mais, às vezes, do que a parábola simplesmente falada, né? Por isso que Jesus se utilizava, às vezes, de cenas vivas, quando a gente viu lá o homem cavando o poço, buscando a água, né? Quando ele foi ensinar para um dos discípulos o que era a comunhão com Deus, né? A busca incessante de Deus dentro da gente, ele usou ali uma cena viva, né? E as cenas fixavam o ensinamento, né? Então, por isso que ele fez. Como é uma cena viva para passar um ensinamento e que é usada ou interpretada de uma forma tristemente errônea quando ele derruba, né, os vendedores do templo. Aquilo ali é uma cena. É uma cena para ele poder passar um ensinamento. Ele não estava ali manifestando raiva, nem inconformismo, porque isso não é da natureza de um espírito crístico. Quem usa isso para justificar o comportamento de Jesus como agressivo, não entendeu Jesus ainda. E não é só nas outras religiões, não, viu? Em todas, inclusive na nossa. Tem gente usando essa passagem para justificar comportamentos agressivos, com outras ideologias, com outros comportamentos.
constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho, que não é o material, mas é o evangelho e o espírito transformado, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Alguém quer falar? Tá todo mundo tão quietinho. Deixa eu ver que horas são. Quase lá. Alguém quer colocar? Francisco, aproveita que você já está com o microfone aberto. Faz uma colocação aí pra gente. Cara, por mais que eu fale, não vai se comparar com o que você está falando aí. Eu gosto das suas colocações. Não tem muito o que colocar em cima do que você está falando, não. Assim, você lembra que eu conversei contigo lá naquela confraternização? Eu gosto muito do Pastorino, né? E ele realmente consegue, de fundo, né, nessas questões simbólicas, né, do Evangelho, né? E eu sou meio extasiado assim, nas leituras que eu faço dele nesse sentido, né? E aí você falando aí da cepa, né? Eu estava lembrando, né, de algumas coisas que eu li a respeito, né? Porque, na verdade, é assim, a gente é muito iludido, né? Acredito que quando a gente se liberta do corpo, a gente deve ter uma visão bem mais ampla do que a gente tem aqui, né? Aí, quando chega aqui, tudo é tolhido, tudo é nublado, e aí a nossa ignorância não permite enxergar nada, aí a gente acaba se perdendo, e aí a gente perde esses banquetes aí, conforme você está lendo aí, conforme você está fazendo. Tá? E aí, minha filha, é só o tempo. O tempo. Porque E as graças a oportunidades... Deus que nos é concedida nova oportunidade, né? E assim, as oportunidades nunca vão faltar, graças a Deus. Aí depende da gente, né? Querer ir mais rápido ou não. Caminhar a passos de formiga sem vontade ou prosseguir, né? Ou colocando aquela, mas isso é Jesus, né? Mas isso é Chico. E aí pede a oportunidade já de, nessa vida, né? Trabalhar, a gente não vai conseguir se transformar numa vida. Mas a gente começa, sim, a iniciar um exercício, pelo menos com algumas, né? Daquelas que a gente já conseguiu identificar das nossas deficiências, né? Muito bom. Você falou alguma coisa aí que eu vou lembrar do que você falou. A gente é discípulo. Pelo menos, eu me coloco assim, né? Como discípulo dele. Lógico que aquele discípulo que acabou de chegar, mas sou. E aí, quando a gente se coloca nessa posição e realmente abraça esse discipulado, assim, as coisas vão fluir. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mas quanto mais sincero você é, quanto mais você está abraçando aquilo ali, eu acho assim, eu acho que Deus ele não vai te facilitar nada, mas a dor passa a ser prazer quando você está nesse contexto. Muito bom. E a gente é verdadeiramente auxiliado, né? Porque quando a gente se dispõe verdadeiramente a transformar, a gente é ajudado, a gente é auxiliado. Eu posso, né, Francisco? A gente é. Não tenho dúvida disso. Muito bom, viu? Sabia que você estava querendo falar. Não, pior que não, eu estava querendo escutar, mas... Obrigada. Bom, caminhando já para o nosso encerramento, ó. Olha também que legal isso aqui que Jesus fala. Gente, esse capítulo é cheio de colocações interessantes. Ele fala assim, ó. Jesus não, Humberto de Campos fala de Jesus. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sobre a sua amorosa direção, ou seja, o mestre estava ali pensando, vou ler até o final, fora dos ciclos da carne, nas esferas mais próximas da Terra, o Cristo acrescentou. Ou seja, naquele momento ali, ele parou, né?
e com a sua visão grandiosa, ele não estava olhando só para aqueles companheiros que estavam ali, né? Ou aqueles que iam rodear os momentos seguintes. Ele estava olhando por todos os espíritos encarnados e desencarnados, na crosta, nas outras esferas ligadas mais próximas da Terra. Ele parou e pensou em todos que são os seus tutelados, todos os corações que são seus tutelados, né? Gente, isso, para a gente conseguir alcançar essa grandeza, né? Ele pensando com amorosidade, né? Da melhor forma de colocar suas mensagens ali, não só para aqueles 12, mas para todos. O imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque essa passagem também está no texto do Evangelho. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Era comum Jesus, né? E tem muita parábola falando sobre isso, era comum Jesus se colocar como bom pastor, porque é lindíssima a simbologia do pastor, né? E ele se colocava ali como pastor e nós como as ovelhas, né? Então, por isso que ele novamente traz isso, ó, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Ou seja, eu tenho outros tantos milhões de tutelados. Altamente tocado pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda com as promessas daquele reinado, aí olha o que os discípulos fazem, né? Jesus fala claramente que ele vai ser humilhado, que ele vai ser torturado, mas que há necessidade de passar por isso tudo, que ele está consciente, preparado, está em comunhão com Deus, que ele vai ser traído, ele sabe disso, mesmo falando isso tudo, né? Questões ali, os discípulos se prendem à questão material novamente, altamente tocado pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, ainda que não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Depois que Jesus dá essa simbologia de partir e entregar o pão primeiro, depois dessa simbologia maravilhosa, né? De entregar, esse é o meu corpo, esse é meu sangue, explicar o que isso significava. Depois disso tudo, eles se fixaram na palavra do reino, da conquista do futuro, do reino, enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas. Os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros. Opa, vamos traçar aqui o que a gente vai fazer, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosas. Aí cada um passou, né, a falar o que um faria, o que o outro faria. Filipe falava para Simão que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Por quê? Porque teve uma passagem, né, não sei se vocês se recordam, que eles foram a Nazaré, que é a cidade natal de Jesus, né, e alguns dos discípulos. Eles foram lá e Jesus teve que levantar acampamento e falar, vamos embora, porque começaram a agredir com insultos, os discípulos começaram a se revoltar, né? Começaram a baixar a vibração ali, querer devolver as ofensas, quando Jesus falou, vamos embora. E aí aqui, né, olha isso, Filipe guardou isso dentro dele, ele falou assim, depois que a gente estiver vitorioso, a gente vai voltar em Nazaré, e aí a gente vai dar a lição para eles do que eles fizeram a gente passar, tocaram a gente de lá, né? A gente vai entrar lá vitorioso. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, né? Eles queriam que o templo, né, era o local máximo ali, que reunia tudo de mais importante que tinha, né? Era o local de julgamento, era o local de devoção,
era o local de estudo, né? Era o principal. Então, quem tem o poder máximo quer mostrar esse poder onde? No maior altar de todos, né? Onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem, de qualquer modo, a lição de Jesus. Não entenderam nada. O mestre interromper a sua palestra íntima com João. Novamente, esse almoço do Cristo, essa ceia foi meio tribulada, né? Coitado do Cristo. Novamente, ele interrompeu ali a sua conversa com João e observava as discussões iam acirradas, estavam eufóricos ali. As palavras maior de todos soava insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, Judas estava ali numa angústia tão grande que não conseguia nem dialogar. Estava ali fechado na sua angústia. Quase todos discutiam com veemência. Eu tenho para mim que esse quase todos excluía principalmente João, porque aqui ele fala que ele estava numa conversa íntima com João, né? E eu tenho para mim que João estava ali numa conversa edificante ainda, né? Tentando entender de Jesus um pouco mais disso que ele estava falando. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Essas duas palavrinhas aqui, entristecida piedade, né, relatando o comportamento do Cristo ali, o sentimento dele nesse momento, traz também para a gente uma reflexão sobre aquela questão que vira e mexe e volta, se espírito superior tem dor, se espírito superior fica triste, se espírito superior tem tristeza, né? Olha o que Humberto de Campos fala. Entristecida piedade. Piedade, né, é o olhar para aquele que está em sofrimento, né? Um olhar empático para aquele que está em sofrimento. Então, ele se entristecia sim, mas não a tristeza nossa, que sempre se origina da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Não essa tristeza desequilibrada, mas a tristeza de um espírito que olha para o sofrimento do outro e se sente compadecido com esse sofrimento. Porque o Cristo está olhando ali para os seus amigos queridos e está vendo o quanto ainda eles vão precisar sofrer para compreender. Parece até uma história do Chico, né? Que Chico, numa penúria danada, né? Que a gente sabe que ele passava, e o pai exigindo dele, né? Que ele estava ficando... recebia tantas pessoas importantes, e ele não tirava nenhum benefício disso. Aí ele recebeu uma oferta de emprego. Não me lembro se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, foi em outro estado. Ele recebeu uma oferta de emprego e ele foi, né? E a Manuel só observando ele, né? Falando assim, Chico, sua missão. Ele, não, mas eu preciso trabalhar, você não está vendo? Minha família está numa penúria e tal. Aí a Manuel deixou, né? Aí o Chico foi. Quando o Chico chegou lá, a pessoa que ofereceu o trabalho para o Chico virou para ele e falou assim, Chico, o emprego é seu, mas para isso você precisa falar que tudo que você fez até aqui é tudo criação da tua cabeça, que nada desse negócio de contato com o espírito existe. Ou seja, a pessoa queria, através de uma oferta de emprego, sabendo que o Chico precisava, fazer com que o Chico negasse tudo que ele tinha feito ali até agora. O Chico ficou arrasado, né? E lógico que ele não titubeou. Não, a minha missão é com Deus, não posso fazer isso. E aí ele voltou triste, né? E nessa... aí a pessoa falou assim, Chico, você não escuta espírito, Chico. Você é igual um passarinho que se chama sofrer. Esse passarinho,
ele imita o canto dos outros passarinhos. Eles ficam ouvindo o canto dos outros passarinhos e ele imita. Então, você é igual a esse passarinho, Chico. Você lê os livros dos poetas, né? E você cria suas poesias imitando o estilo deles. Mas não é a poeta que está falando para você. Aí o Chico voltou, né? Aí Emmanuel, aquele educador firme, né? Virou para ele e falou assim: Chico, você não é igual o passarinho sofrer, mas você precisa sofrer para aprender. E aí ele voltou, né? Triste, triste, triste. Então, essa entristecida piedade aqui, né, de verificar que precisa sofrer para aprender, que Jesus olhava para a situação dos discípulos. Então, sim, ele sentia momentos de tristeza, mas não a tristeza que a gente conhece. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Todo mundo sentado ali, né, com o corpo sobreposto na mesa, porque é assim que eles faziam, né? E ele se levanta. E aí deve ter se levantado assim, né, bem. E aí eles começam a olhar para ele espantado. E aí ele vai fazer mais um ensinamento, né, encenado. Com o espanto de todos, ele tirou a túnica singela. Por quê? Porque a roupa deles, né, era essa parte branca, como está aqui na gravura, e uma túnica por cima. Dá para ver ali que cada um tem uma túnica, uma verde, uma amarela, uma azul, uma túnica por cima, né? A roupa era mais ou menos assim. Ele tira essa túnica, fica só com a parte branca, amarra um pano na cintura. Por quê? Porque quem se vestia assim eram os escravos e os servos. Ó, cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. Aí os discípulos ficam assim: o que ele está fazendo? E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos, porque era isso que os servos faziam. Quando o Senhor chegava, ou quando chegavam convidados, o servo tinha que ir lá com uma bacia, se ajoelhar, lavar os pés, enxugar. Esse era um comportamento de escravo, de servo. Ante o protesto geral, eles começaram: que isso, mestre? Não! Em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, vocês estão certos, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que sinceramente se fizer o menor de todos. E esse ensinamento lindíssimo, maravilhoso, está no Evangelho de João. Caramba, perdi o Evangelho de João. Deixa eu ver aqui na anotação. Está no capítulo 13, de 1 a 16. Capítulo em João. 13. Isso aí, Elza. Em Lucas está 22, capítulo 22, versículos 24 a 27. Isso eu peguei com a Conceição. É isso mesmo. 13. Aqui tem o título Jesus lava os pés dos discípulos, né? O capítulo inteiro é de 1 a 20, né, Elza? Mas essa passagem aqui está nesse trecho que a Elza falou. Olha, só está no Evangelho de João. Qual é o outro que você falou? Ela falou de Lucas também, capítulo 22, versículos 24 a 27. Vamos ver o que está lá em Aí Lucas. está sobre o título, qual é o maior. Eu fiz uma anotação, eu não fui verificar, não. Não, vamos ver. Lucas, qual capítulo? Fala de novo, desculpa, Elza.
22. Capítulo 22, versículos 24 a 27. Então, uma referência a qual é o maior. Eu acredito que seja o título. Ah, tá. Ó, é porque é o seguinte. Aqui em Lucas, ele vem falando primeiro a última ceia, né? Que narra um trechinho disso aqui que a gente falou. Depois, Lucas coloca assim, ó, o grande servidor. Houve também entre eles uma contenda, qual deles parece ser o maior? Ele lhes disse, os reis das nações as dominam e os que exercem autoria são chamados benfeitores. É uma passagem diferente da que está lá em João, por isso que eles não colocam como sendo a mesma passagem. João é muito mais amplo, fala sobre a passagem inteira, desde a festa da Páscoa até o momento que ele lava o pé. Então, por isso que eles não, aqui no Evangelho na tradução do Haroldo, nem acredito que nem nos outros evangelhos, eles fazem vínculo com uma passagem e outra, porque a outra é um pouco diferente. Meus amores, quanta coisa, né? Para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente trazer para o nosso coração. O exemplo da humildade, né? Tantos outros, né? O escândalo, a missão de cada um, a construção de cada um. Muita coisa para a gente pensar, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar? Eu posso? Claro, Atento? Elza. Já são 8h14. Pode falar. Assim, essa questão aí dos discípulos, né, de quando eles sentiram que iam ter o poder depois que ele morresse, né? E eles exaltaram muito o orgulho, né, a imposição do Evangelho de Jesus, né? Essas questões assim, a gente tem que se colocar muito na nossa vida, né? Reportar tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas ganham algum cargo assim, algum trabalho numa casa espírita e acham que ele está sendo maior do que o outro, está sabendo mais do que o outro. E em relação ao trabalho, em relação a tudo na vida, né? Aí uma vez assim que eu entrei na casa espírita, me foi ofertado trabalhar na recepção, sabe? Na recepção, dando mensagens, direcionando as pessoas para trabalho, para as atividades da casa, para atendimento fraterno. Eu trabalhei nesse trabalho há 17 anos ao todo. Agora eu não estou trabalhando mais. Aí, quando as pessoas me viam, eu falavam assim, você quer essa função aí? Porque recebia as pessoas ali, né? Como se fosse desprestigiando Menor, né? o trabalho menor. E não né? Qualquer atividade, até lavar um prato, você está doando ali o bem ao próximo, o trabalho com Jesus, né? Eu acho que não tem diferença. Claro que Tudo não. bem que eu também não sou perfeita, né? A gente escorrega para caramba, mas é umas questões desses ensinamentos, a gente tentar fazer esse movimento, né? De introspecção, de ver até que ponto a gente está recebendo esse sacrifício que é pedido de Deus, né, para a gente evoluir, até que ponto a gente, numa hora de sufoco, a gente vai ter estrutura para isso, né? Então, a gente tem que estar sempre se pensando, sempre estudando, sempre pedindo a Deus para dar forças na hora das provas, né? Na hora do testemunho, né? E esse capítulo assim, é muito bonito, Muito. bem Adoro. atual, né? Continua sendo atual. É Muito como bonito. todo livro, é muito rico, né? Esse exemplo, isso que você falou, de se colocar em prece auxiliando, a gente viu que João se colocou assim, né? João falou, mestre, vamos rogar, né, para que tenhamos força. Então, ele se colocou dessa forma, né? Ele já estava ali numa compreensão mais ampla, né? A gente viu até na passagem lá anterior também, que ele já estava num processo um pouco mais, né, de entendimento.
E sim, Elza, esse trabalho de receber as pessoas, você está fazendo a primeira recepção na casa espírita. Com certeza não foi por acaso que você estava ali. Você estava ali porque era você que tinha que estar ali, né? Porque isso é um trabalho muito importante. A primeira impressão da pessoa que chega pela primeira vez numa casa espírita era você que estava ali entregando, né? Isso é muito importante. Todo, né? Mas muitas vezes as pessoas falavam, você aceita esse trabalho como se fosse uma coisa inferior, entendeu? Eu não Quem achava ainda aquilo está muito ligado às estranho. conquistas, né, de grande porte material aos nossos olhos, né? Muito bom, Elza, obrigada. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, Elza, já que você está inspirada, eu vou pedir que você faça a nossa prece, pode ser? Inspirada é ótimo. Posso sim. Vamos, então. Então, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por tantos ensinamentos, através dessa obra, Senhor, que toca nossos corações, que nos fazem, Senhor, refletir em nossos atos, em nossos pensamentos, né? Em todas as situações da vida, que possamos sempre primar, Senhor, para nos colocarmos em teu lugar, aceitarmos, Senhor, os seus ensinamentos, vivenciá-los com devotamento, de coração aberto, sempre pedindo a Deus, nosso Pai, que nos oriente, que nos apoie, que nos ajude, Senhor, quando pudermos, né, que nos forem solicitados dar os testemunhos da vida. Então, abençoe, Senhor, os nossos propósitos de evolução, de estudo. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso planeta, Senhor, para que possamos sair dessa encarnação melhores. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Que assim seja. Obrigada, Elza, amores. Obrigada. Uma noite abençoada, com muita paz para vocês. E fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.